só por cima do meu cadáver. Segundo fontes do palácio, essas foram as 4 palavras brutais que ecoaram pelos corredores do Palácio de Kensington esta semana. Com a proximidade do aniversário de 40 anos do príncipe Harry, o duque aguarda uma enorme quantia de dinheiro, uma herança multimilionária do fundo fiduciário de sua mãe. Ele acredita que o dinheiro está garantido. Ele pensa que os milhões dos Spencer são intocáveis. Ele está enganado. Bem-vindos de volta ao Legacy's Edge, onde revelamos as verdades que o palácio tenta esconder. Durante anos, pensamos que a guerra entre os irmãos se resumia a pedidos de desculpas e entrevistas. Estávamos enganados. Tudo se resume a dinheiro. O príncipe William estaria furioso e teria lançado uma estratégia secreta e implacável para congelar o patrimônio do irmão. Ele teria enviado uma petição aos administradores do espólio de Diana com argumentos devastadores. Harry teria traído a família e, portanto, perdido seu direito de primogenitura. Não desvie o olhar. Nos próximos minutos, vamos mostrar a vocês uma reunião secreta na propriedade de Althorpe. Vamos expor a cláusula moral oculta que William está usando como arma legal e revelar o motivo aterrador pelo qual Harry está ligando freneticamente para seus advogados. O futuro rei declarou guerra à conta bancária do irmão e a batalha final começa agora. Para entender a ferocidade dessa nova batalha, precisamos deixar de lado as fofocas dos tabloides e adentrar o mundo secreto dos arquivos reais. Enquanto o mundo se concentra na gritaria pública, o príncipe William teria levado a luta para uma sala silenciosa e empoeirada em Sandringham, a Sala dos Documentos. É aqui que os documentos privados das famílias Windsor e Spencer são guardados, escondidos de olhares curiosos. E é aqui que a equipe jurídica de Williams teria descoberto a arma que poderia deter Harry. Não se trata de uma lei pública ou de um ato parlamentar. É um documento privado manuscrito conhecido como a Carta de Desejos de 1993. Segundo especialistas jurídicos familiarizados com propriedades aristocráticas, quando a princesa Diana redigiu seu testamento, ela incluiu esta carta para orientar seus executores. Durante 3 décadas, foi apenas um pedaço de papel, mas hoje, William o usa como um escudo. A carta, segundo relatos, descreve o desejo mais profundo de Diana, que seu patrimônio fosse usado para sustentar seus filhos, mas, mais importante, para preservar o prestígio da família. Por anos, o príncipe Harry viveu sob uma falsa sensação de segurança. Ele sabia que a empresa encerraria suas atividades quando ele saísse, mas sempre acreditou que o dinheiro dos Spencer, a herança de sua mãe, era intocável. Ele acreditava que seu status como filho de Diana era superior ao seu status de exilado da realeza. No entanto, William agora argumenta que o espírito do legado foi violado. O argumento de William aos curadores é juridicamente implacável e emocionalmente devastador. Ele alega que a Carta de 1993 implica uma obrigação moral. Os fundos destinavam-se a dar independência ao filho dela, não a financiar uma guerra contra a própria instituição na qual ela os criou. William aponta para um paradoxo brutal. Harry está usando o dinheiro de Diana para pagar as equipes de relações públicas, os advogados e as plataformas que atacaram o outro filho de Diana. Aos olhos de William, a herança não apenas comprou uma casa, ela financiou a munição para os ataques. Os críticos podem perguntar: o príncipe William está apenas sendo ganancioso? O futuro rei está tentando tirar dinheiro do seu irmão mais novo? Para responder a isso, precisamos analisar os números financeiros. O príncipe William não precisa do dinheiro. Como o príncipe de Gales, ele teve uma renda privada de quase 30 milhões de dólares em um único ano. Ele é, para todos os efeitos, um bilionário. Não se trata de dinheiro, mas sim de princípios. William acredita que entregar esses bens a Monteith, especialmente agora o patrimônio remanescente, que pode incluir joias raras e arquivos, é essencialmente entregá-los à Netflix. Ele teme a mercantilização do luto. Recusa-se a deixar que o legado sagrado de sua mãe se torne moeda de troca em uma reformulação de imagem de Hollywood. Assim, munido da carta de 1993, William enviou uma mensagem arrepiante ao homem que detém as chaves do cofre. Ele exige um congelamento, e esse homem é atualmente a pessoa mais dividida da Grã-Bretanha. Para realmente entender por que a Carta de 1993 é uma arma tão poderosa, precisamos viajar 112 quilômetros ao norte de Londres até a propriedade de Althorpe. Esta é a sede ancestral da família Spencer, o local de descanso final da princesa Diana e, atualmente, o campo de batalha silencioso da Guerra Civil de Windsor. No centro dessa tempestade está um homem, Charles Spencer, o nono Conde Spencer. Durante décadas, o conde foi o guardião da memória de Diana. Ele, o homem que, em 1997, discursou no púlpito da abadia de Westminster e jurou proteger a família de sangue de sua irmã. Prometeu que William e Harry não seriam engolidos pelos deveres e tradições da família real.
Mas agora, quase 30 anos depois, essa promessa se transformou em uma maldição. O Conde Spencer se encontra na posição mais ingrata da aristocracia britânica. Ele é o único árbitro em uma guerra entre o futuro rei e o príncipe exilado. E fontes sugerem que o príncipe William não está mais pedindo a ajuda de seu tio. Ele está exigindo sua lealdade. Informantes afirmam que o secretário particular de William fez um contato discreto, porém firme, com os curadores de Althorp. A mensagem entregue ao conde não foi um apelo sentimental de um sobrinho. Foi um aviso político da coroa. A mensagem, embora não escrita, é clara. A coroa espera lealdade. O argumento de William ao seu tio é brutal em sua lógica. Ele argumenta que, se a família Spencer liberar essa nova parcela da herança, estimada em cerca de 10 milhões de dólares, que deve ser paga no aniversário de 40 anos de Harry, estará, na prática, financiando a oposição. William vê o império midiático de Harry não apenas como um incômodo, mas como uma entidade hostil que ataca a instituição que ele está destinado a liderar. Portanto, qualquer dinheiro que flua de Althorp para Montecito é visto como financiamento para o próximo ataque. É um ultimato sutil, porém aterrador. Você está do lado do futuro rei ou do ativo tóxico na Califórnia. Isso coloca o Conde Spencer em um dilema impossível. Por um lado, ele fez um juramento de sangue para cuidar de Harry. Se ceder à pressão de William e trancar o cofre, destruirá seu relacionamento com o filho que mais preocupava Diana. Ele corre o risco de se tornar o vilão nas próximas memórias de Harry. Harry veria isso como a prova definitiva de que a instituição é tão poderosa que pode virar o próprio irmão de sua mãe contra ele. Por outro lado, o Conde Spencer é um pragmático. Ele sabe que William é o príncipe de Gales e detém todo o peso da monarquia. Desafiar o futuro rei poderia levar ao ostracismo social de toda a linhagem Spencer. Então, o que William está realmente pedindo ao seu tio? Segundo relatos, ele está pressionando os curadores a acionarem um mecanismo legal específico conhecido como retenção discricionária. A maioria dos fundos fiduciários aristocráticos não são simples contas bancárias onde se saca dinheiro em um caixa eletrônico. Eles são administrados por curadores que possuem poder discricionário. Isso significa que o administrador pode, tecnicamente, suspender um pagamento se acreditar que o beneficiário está em uma situação precária. Por exemplo, lutando contra o vício, enfrentando falência ou, neste caso específico, sob a influência de forças externas hostis. A equipe jurídica de Williams estaria construindo um dossiê para provar que a cruzada atual de Harry representa uma ameaça à reputação da família, dando ao conde a justificativa legal para dizer: agora não. Estamos mantendo o cofre trancado para o seu próprio bem. A pressão em Althorp está aumentando. Com a aproximação da data da revisão do fundo fiduciário, ambos os irmãos aguardam o telefonema. Um quer o bloqueio estabelecido. O outro quer o cheque compensado. E o homem no meio sabe que, qualquer que seja a decisão que tome, estará quebrando uma promessa feita a alguém. Mas William não está apenas confiando na lealdade do tio. Ele tem um medo mais sombrio que o atormenta. Um medo que envolve os tribunais da Califórnia. E um cenário que tornaria os piores pesadelos da família real realidade. Enquanto a pressão aumenta sobre o Conde Spencer no interior da Inglaterra, a verdadeira fonte de ansiedade do príncipe William está a todo vapor a 5.000 metros de distância. Em Los Angeles, para um observador casual, bloquear uma herança pode parecer um ato de maldade, mas fontes próximas ao príncipe de Gales sugerem que sua motivação mudou da raiva emocional para um pânico jurídico frio e pragmático. A equipe jurídica de Williams teria colocado um dossiê assustador em sua mesa, intitulado O Risco da Califórnia. Eles não estão preocupados apenas com Harry gastando o dinheiro. Eles estão preocupados com Harry perdendo-o em um tribunal. Devemos lembrar que Harry e Meghan residem na Califórnia, uma jurisdição famosa por suas rígidas leis de comunhão de bens. William está bem ciente da armadilha legal que isso cria. Seus advogados já o alertaram sobre o conceito de mistura de bens. Eles argumentam que, uma vez que o dinheiro da herança, seja os supostos 10 milhões de dólares americanos, $1 milhão ou as inestimáveis joias Spencer, cruza o Atlântico e entra em uma conta conjunta ou é usado para reformar uma casa conjugal. Ele deixa de ser um bem vendido e passa a ser um bem do casal. E isso nos leva ao cenário que tira o sono do futuro rei. Fontes internas afirmam que parte da urgência de William decorre do receio de uma possível partilha de bens nos tribunais americanos. Embora os Sussex neguem publicamente qualquer problema conjugal, observadores da realeza e membros da corte discutem constantemente a possibilidade de um futuro divórcio, obrigando William a planejar para o pior cenário.
Caso o casamento chegue ao fim e os bens de Diana tenham sido misturados, um juiz de Los Angeles poderia, tecnicamente, ordenar a divisão desses bens em partes iguais, 50 para 50. Imagine o horror do príncipe William ao ver as esmeraldas de sua mãe ou os fundos destinados à sua linhagem concedidos a Meghan Markle como parte de um acordo de pensão alimentícia. Para William, isso seria um cenário apocalíptico. Ele se recusa a deixar que o legado da família Spencer se torne moeda de troca em um acordo de divórcio nos Estados Unidos. Esse é um medo que transcende a realeza. O desejo de proteger o que nossos pais construíram para garantir que permaneça com as pessoas para quem foi destinado. É um instinto humano universal. Seja uma joia da coroa ou um álbum de fotos de família. O medo de perder nossa história é profundo. Espero que você e seus entes queridos estejam seguros, saudáveis e protegendo seus legados familiares hoje. Sempre me fascina ver o alcance da nossa comunidade. Por favor, indique formalmente sua cidade e país nos comentários abaixo. Você está assistindo de Londres, Nova York, Sydney ou talvez de algum lugar mais tranquilo? É uma honra tê-lo ou tê-la conosco. Agora, voltando à estratégia jurídica. Para se proteger dessa armadilha da Califórnia, William estaria pressionando por uma manobra jurídica complexa, conhecida como variação de fideicomisso de proteção. Este é o plano B. Se Earl Spencer não puder ser totalmente convencido, o objetivo é mudar completamente a estrutura do pagamento. Em vez de transferir 10 milhões de dólares americanos diretamente para a conta de Harry na Montecito, os ativos seriam mantidos em um fundo fiduciário congelado no Reino Unido. Harry poderia receber os juros gerados pelo dinheiro, talvez para pagar a educação dos filhos, mas estaria legalmente impedido de acessar o capital principal. Fundamentalmente, ele seria impedido de possuir as joias físicas. É uma camisa de força financeira. Essencialmente, diz a Harry, você pode se beneficiar do dinheiro, mas nunca poderá ficar com ele. Nunca poderá vendê-lo e certamente nunca poderá arriscá-lo em um tribunal de divórcio. Essa estratégia muda completamente a natureza da disputa. Transforma o conflito de uma briga familiar em um litígio corporativo de alto risco. William está, essencialmente, tentando declarar seu irmão financeiramente incapaz para salvaguardar o legado da família. Ele quer que os bens permaneçam em território britânico, sob a lei britânica, bem longe do alcance de juízes californianos. Ele está construindo uma fortaleza legal em torno da memória de Diana. Mas enquanto William constrói sua fortaleza, a realidade dentro do círculo dos Sussex começa a se parecer com um cerco. Se o Conde Spencer não puder ser persuadido a bloquear a herança puramente por razões morais, o príncipe William tem um plano B. E, de acordo com especialistas jurídicos, o plano B é ainda mais humilhante para o príncipe Harry do que um bloqueio total. Essa estratégia não se limita a negar o dinheiro a Harry. Ela o trata como uma criança que não pode administrar sua própria mesada. A equipe jurídica de Williams estaria se preparando para invocar um mecanismo conhecido como variação de fideicomisso protetivo. Para entender a genialidade e a crueldade dessa manobra, precisamos analisar as entrelinhas da lei britânica de fideicomissos. Normalmente, quando um beneficiário completa 40 anos, o capital, os milhões de dólares acumulados, é transferido diretamente para sua conta bancária pessoal. O dinheiro passa a ser dele para gastar, investir ou desperdiçar como bem entender. Mas William argumenta que as circunstâncias atuais são excepcionais. Ele está solicitando que os ativos sejam colocados em um fundo fiduciário britânico congelado. O que isso significa em termos simples? Significa que a herança de 10 milhões de dólares pertenceria tecnicamente a Harry, mas ele estaria fisicamente impedido de tocar em um único centavo do valor principal. Ele estaria em uma espécie de camisa de força financeira. Sob essa estrutura proposta, Harry poderia receber os juros gerados pelos milhões, uma quantia anual modesta, talvez suficiente para cobrir as mensalidades da futura educação de Archie e Elliot. Mas a própria indenização milionária, a enorme quantia necessária para pagar sua segurança e a hipoteca, permaneceria trancada em um cofre em Londres, sob a supervisão de curadores leais à coroa. Essa é uma jogada de mestre em termos de poder brando. Ao apresentar o congelamento como uma medida de proteção, William se resguarda habilmente de acusações de ganância. Segundo relatos, ele argumenta que não está roubando o dinheiro. Ele está protegendo o patrimônio para a próxima geração. Seu argumento para os executivos é devastadoramente simples. Se dermos esse dinheiro a Harry agora, ele acabará em 3 anos. Será consumido por contas de segurança, processos judiciais e assessores de imprensa. É meu dever garantir que o dinheiro de Diana ainda esteja disponível para Archie e Libet quando eles completarem 40 anos. É uma manobra que coloca William como o guardião responsável e Harry como o gastador irresponsável. Na prática, declara o Duque de Sussex
financeiramente incompetente para administrar o legado da família Spencer. Imagine o impacto psicológico para o príncipe Harry. Ele fugiu do Reino Unido para escapar do controle dos homens de terno cinza. Ele queria a independência financeira. Mas se esse fundo fiduciário de proteção for ativado, ele terá 40 anos, mas será tratado legalmente como um adolescente. Ele terá que pedir permissão para acessar o dinheiro da própria mãe. Terá que apresentar recibos e justificativas aos administradores, que, por sua vez, prestarão contas ao seu irmão. Cada dólar liberado virá com condições atreladas. A mensagem de William é clara. Você pode deixar a família, mas não pode levar a fortuna da família para financiar sua rebelião. Esse plano B também neutraliza a capacidade de Harry de se defender na imprensa. Se Harry reclamar que William está roubando seu dinheiro, William pode simplesmente responder: "Não peguei um centavo." Está tudo lá, guardado em segurança no banco, esperando pelos seus filhos. Isso encurrala Harry completamente. E para um homem cujo gasto em Montecito é estimado em milhões de dólares por ano, um fundo fiduciário congelado é praticamente inútil. Ele não pode pagar os guarda-costas com juros. Não pode pagar os advogados com promessas futuras. Ele precisa do dinheiro agora. Fontes dizem que, quando os detalhes dessa alteração na cláusula de proteção chegaram à Califórnia, o clima mudou da raiva para o medo genuíno. Harry percebe que seu irmão está jogando um jogo de longo prazo. Um jogo de desgaste. William está disposto a manter esse dinheiro preso em burocracia legal por décadas, se necessário. Ele sabe que Harry não tem tempo nem liquidez para travar uma longa batalha judicial no Tribunal Superior de Londres contra o Príncipe de Gales. A rede de segurança financeira de Spencer, na qual Harry confiou durante toda a sua vida, está sendo desfeita fio a fio. E à medida que a realidade desse bloqueio financeiro se instala, o pânico em Montecito começa a transbordar. A 5.000 metros da janela encharcada pela chuva do escritório de advocacia londrino. O clima em Montecito não é de desafio, mas de pânico crescente. Para entender por que o potencial bloqueio do príncipe William está causando tal colapso na casa dos Sussex, precisamos olhar além das manchetes e analisar as contas. A realidade da nova vida de Harry e Meghan é que ela é incrivelmente cara. E, de acordo com especialistas financeiros, o ritmo de gastos da marca Sussex está superando rapidamente sua receita. Durante anos, o príncipe Harry viveu sob uma falsa sensação de segurança. Ele acreditava que, não importa o quão ruins as coisas ficassem com seu pai, o dinheiro dos Spencer, sua herança materna, era intocável. Ele o via como sua antiga rede de segurança financeira, uma reserva de riqueza que a empresa não poderia tocar. Era garantia de ouro. Mas agora, com a notícia de que o William está ativamente pressionando para congelar o fundo fiduciário, essa garantia foi cortada. Fontes dizem que, quando a notícia chegou à Califórnia, Harry ficou absolutamente devastado. Um sentimento que rapidamente se transformou em fúria. O momento não poderia ser pior. O cenário financeiro do casal mudou drasticamente nos últimos 12 meses. O acordo de 20 milhões de dólares americanos com o Spotify fracassou em uma humilhação pública, com um alto executivo chamando-os de vigaristas. O acordo com a Netflix está por um fio, dependendo da produção de sucessos que ainda não se concretizaram. A era do dinheiro fácil em Hollywood acabou. Mesmo assim, as contas continuam chegando. Estamos falando de uma hipoteca de 14 milhões de dólares pelo castelo de Riven Rock. Estamos falando de viagens particulares, honorários advocatícios para processos intermináveis em Londres e uma enorme equipe de assessores de imprensa e assistentes. Mas o custo exorbitante, aquele que, segundo relatos, tira o sono de Harry, é a segurança. Desde que perdeu a proteção policial paga pelos contribuintes, Harry tem sido obrigado a pagar por uma equipe de segurança privada que rivaliza com a de um chefe de Estado. As estimativas apontam que essa despesa sozinha chega a 2 a 3 milhões de dólares americanos por ano. Sem a renda constante de uma herança ou um novo contrato milionário, Harry enfrenta uma crise de liquidez. Ele está percebendo que, sem esse dinheiro, depende inteiramente de sua popularidade em Hollywood. E, como qualquer agente dirá, a popularidade é uma amiga inconstante. Essa pressão financeira está alimentando um profundo sentimento de paranoia. Harry sente-se cercado. Segundo relatos, ele vê as ações de William não como uma forma de proteger a família, mas como uma vingança mesquinha. Amigos do Duque sugerem que ele enxerga uma conspiração. Primeiro, tiraram seus títulos militares. Depois, seu status de Alteza Real. Em seguida, o expulsaram de sua casa. Agora, estão vindo atrás da única coisa que o liga à sua mãe. Ele argumenta em particular que William tem tudo. O título de Duque da Cornualha, os palácios, as joias da coroa. Harry tem uma hipoteca e um podcast. Para Harry, o fato de William lhe invejar essa herança parece ser o cúmulo da crueldade. Então Harry está revidando da única maneira que conhece.
Enquanto o sol se põe em Montecito, Harry está, segundo relatos, ao telefone. Ele está tentando superar o irmão. Fontes sugerem que ele está ligando freneticamente para suas tias, Lady Sarah McCorquodale e Baronesa Jane Fellows, e para seus primos, tentando contornar seu tio, o Conde Spencer, e o Príncipe William. Ele está tentando encontrar alguém que o ouça com compreensão, alguém no clã Spencer que se lembre do desejo de Diana de que seus filhos fossem livres. Ele está lutando para manter o canal aberto porque Harry conhece a terrível verdade. Se esse cofre se fechar, o sonho americano pode se transformar em um pesadelo financeiro. Se a rede de segurança dos Spencer for retirada, a pressão sobre Harry e Meghan para comercializarem tudo se torna existencial. Eles precisam escrever outro livro, precisam vender mais segredos, precisam fazer outro reality show. O bloqueio de Williams pode realmente forçá-los a um beco sem saída, onde não terão outra escolha a não ser vender tudo. Conforme a névoa se instala sobre a propriedade de Althorp, uma coisa fica dolorosamente clara. Isto já não é apenas uma disputa familiar, é uma tragédia de legado. A batalha pelo cofre dos Spencer ensina-nos uma lição brutal, mas necessária, sobre a vida. Não se pode queimar a ponte e esperar que o caminhão de suprimentos continue a atravessá-la. Durante anos, o príncipe Harry pregou o evangelho da liberdade. Liberdade das instituições, liberdade da imprensa e liberdade das regras do seu pai. Mas parece ter se esquecido de que a verdadeira liberdade tem um preço. Não se pode passar 4 anos a atacar a origem dos seus privilégios e depois fingir surpresa quando esses privilégios lhe são revogados. Do meu ponto de vista aqui na Legacy's Edge, o príncipe William não está agindo por maldade. Ele está agindo por necessidade. Ele está praticando a forma máxima de amor exigente. Ele está traçando uma linha na areia que diz: a memória de nossa mãe não é uma mercadoria para ser trocada por influência em Hollywood. William percebe que, se não interromper o fluxo de bens agora, a história da família Spencer acabará sendo um ponto da trama na próxima temporada de um reality show. Ele está escolhendo ser o vilão na história de Harry hoje, para poder ser o herói na história de Diana para sempre. Agora a decisão está nas mãos da opinião pública. Você acha que o príncipe William está certo em bloquear a herança do irmão para proteger a honra da família ou está sendo cruel ao negar a Harry seu direito de primogenitura? Vote nos comentários. Digite Time William se você acha que o cofre deve permanecer trancado. Digite Time Harry se você acha que a herança pertence a ele. Não importa o que aconteça. Se você gostou desta análise aprofundada das guerras financeiras secretas da família real, clique no botão e gostei. Isso nos ajuda a levar a verdade a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no Legacy's Edge e ativar o sininho. O livro de cheques da família real está se fechando, mas o drama está apenas começando. Até a próxima investigação.